A grande dificuldade dos artistas iniciantes é saber ao certo qual a tinta ideal para realizar suas pinturas e conseguir obter a melhor qualidade sem muito esforço, certo? Pode parecer simples escolher uma tinta, mas atualmente com o desenvolvimento da tecnologia, existem tintas com alta durabilidade e flexibilidade para não precisar fazer a mesma pintura várias vezes. E nesse vídeo eu quero te apresentar um guia completo sobre a tinta automotiva PU, ou poliuretano, uma tinta de alta tecnologia e que vai te proporcionar um belo acabamento em seus trabalhos. Antes de já colocarmos a mão na massa, deixa eu te explicar sobre o que é a tinta PU e como ela pode ser diferente das outras tintas que podemos utilizar para a linha automotiva. O que é a tinta PU automotiva? A tinta PU automotiva, também chamada como tinta poliuretano, é uma tinta à base de poliuretano bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência à abrasão e raios ultravioleta. As tintas automotivas PU, além da sua resistência, têm um ótimo brilho e proporcionam um ótimo acabamento brilhante, devido não precisar da aplicação de verniz, como geralmente acontece com as outras tintas automotivas. A espessura de trabalho de 0,15 mm a 0,2 mm permite a adição de agregados especiais e com isso potencializa-se a abrasão, brilho e a resistência química. Se você não faz ideia de onde podemos utilizar essa tinta, vou explicar melhor a seguir e como você deve preparar essa tinta corretamente. Tinta PU, para que serve? Se você não faz ideia para que serve a tinta PU, deixa eu te explicar rapidamente. As tintas PU, por ter um acabamento mais resistente do que as tintas poliéster e duco, permite que se faça uma pintura automotiva com mais facilidade. Essa pintura automotiva é muito simples por não precisar de aplicação do verniz posterior, facilitando o processo como um todo. Muitos profissionais utilizam dessa tinta para realizar suas customizações, onde consegue deixar um resultado fantástico como outras formas de pintura. Agora, se você deseja usar essa tinta para fazer aerografia, em particular não o recomendaria devido a essa tinta necessitar de um catalisador para sua secagem. Você teria muita perda de tinta com o processo, fazendo um trabalho simples sair muito mais caro em materiais. Para esse tipo de trabalho, recomendo usar outras tintas como o poliéster ou duco. Como preparar as tintas PU? Para utilizar as tintas poliuretano, você vai precisar saber como realizar a catálise da tinta corretamente, para que não tenha problemas com desplacamento ou reação química. O preparo das tintas PU é muito simples. Quando você compra as tintas PU, elas vêm junto com um catalisador para fazer a mistura na tinta. Esse catalisador serve para fazer a tinta secar mais rapidamente e de forma correta. Se você não realizar a catalisação corretamente, pode ter uma pintura emborrachada ou até mesmo acontecer de ferver a tinta, trazendo vários problemas. Se isso acontecer, pode rachar sua pintura e aparecer algumas bolhas. Com a tinta e o catalisador em mãos, será necessário um copo de medida em ml para o preparo. Os fabricantes indicam copos de medidas utilizados para a preparação de produtos automotivos, que já vem com a marcação indicada no rótulo para você realizar o preparo. Como diluir a tinta PU para pistolas de pintura? Imaginando que você não tem um copo de medida próprio para os produtos automotivos, é complicado saber sem uma técnica de como realizar o preparo dessa tinta. Com base nesse problema, preparei uma fórmula básica para catalisar usando qualquer copo com marcação em ml, permitindo você preparar todos os produtos com base nessa forma. Usando um exemplo da tinta da Sherwin-Williams, que necessita de 3 partes para uma parte de catalisador e de 10 a 20% de diluente, vamos usar a fórmula a seguir. Preparando as tintas poliuretano. A fórmula funciona da seguinte forma: você vai somar 3 partes de tinta e uma parte de catalisador, que vai dar um total de 4 partes iguais, certo? Então vamos imaginar que queremos preparar 100 ml de tinta PU. Para fazer nossa pintura, para isso vamos pegar os 100 ml e dividir por 4, que vai nos totalizar 25 ml. O resultado de 25 ml é a medida para cada parte que você vai precisar adicionar no recipiente com base na instrução do fabricante. Vamos adicionar então no copo de medida 25 ml em 3 partes, que são 75 ml de tinta poliuretano.
Com 75 ml de tinta no recipiente, vamos adicionar agora o catalisador para concluir o preparo da tinta e para isso vamos adicionar mais 25 ml de catalisador. Assim conseguimos preparar a tinta poliuretano corretamente, sem ultrapassar as medidas que o fabricante nos recomenda. Porém, se você precisar adicionar nessa mistura de 10 a 20% de diluente, já que a tinta PU ela tende a ter uma viscosidade muito mais intensa do que as outras tintas, como as tintas automotivas poliéster e as tintas automotiva laca nitrocelulose. Para saber o tanto de thinner recomendado para esse preparo, é só fazer o cálculo. Usando a fórmula a seguir, que aí você vai pegar 100 ml de tinta e vai multiplicar por 10, que aí é os 10%, ou 20%, que vai dar um total de 10 ml ou 20 ml, dependendo da medida que você utilizar. Assim você vai conseguir adicionar a quantidade ideal de thinner em sua tinta, não passando do ponto indicado pelo fabricante. Usando copo ou réguas de medidas fornecidas pelos fabricantes, vai haver uma marcação na embalagem para auxiliar a catálise corretamente, sendo um processo bem simples de fazer. Pintura com textura de casca de laranja. Um dos problemas mais comuns de acontecer após você realizar uma pintura com a tinta PU é ela ficar com um aspecto de casca de laranja. Muitos ficam se perguntando o que deve ser feito se isso acontecer. Uma das grandes vantagens da tinta PU é o fator de não precisar passar o verniz protetor após aplicar a tinta em uma superfície. Porém, em alguns casos, como na aplicação do verniz, pode acontecer de ficar com uma textura de casca de laranja, e para você solucionar é bem simples na maioria dos casos. Para remover a textura de casca de laranja, é preciso fazer o processo de polimento da superfície. Como essa tinta não precisa de verniz, após a pintura bem seca, é só fazer o processo de polimento, removendo qualquer textura de casca de laranja e proporcionando um alto brilho em sua pintura. Mas existem alguns cuidados que você deve levar em consideração em uma pintura recente, que não vamos abordar aqui nesse vídeo. Porém, se você tem experiência de fazer um polimento automotivo, vai conseguir remover a textura de casca de laranja da superfície facilmente. Tinta PU para aerografia, vale a pena? Agora você já sabe como realizar o preparo da tinta PU e como fazer a aplicação de forma eficiente na superfície. Se você faz aerografia como eu, sabe que muitas das vezes encontrar um tom de cor para fazer um trabalho automotivo não é uma tarefa nada fácil. Se você quer saber como fazer as misturas de cores para os seus projetos, veja o conteúdo completo onde eu preparei sobre o assunto. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Deixa eu explicar agora alguns detalhes que considero importantes se você pretende usar na aerografia. Para utilizar as tintas PU na aerografia e conseguir ter resultados bem legais, você vai precisar entender duas coisas simples: saber diluir as tintas PU para aerografia corretamente e saber catalisar corretamente para não ter problemas depois durante a pintura. Antes de nos aprofundarmos sobre o preparo das tintas PU na aerografia, vamos entender se realmente vale a pena usar essa tinta para fazer aerografia. Uma das vantagens da tinta PU para aerografia é que a sua pigmentação é extremamente forte, principalmente nas cores claras, como amarelo, branco, azul claro, entre outras cores que você encontra aí disponível. A tinta PU, diferente da tinta poliéster, permite ter uma cobertura muito mais eficiente da superfície, usando uma quantidade de tinta bem menor. Por isso é importante você realizar por conta e risco ou utilizar as tintas próprias para aplicação do verniz conforme a recomendação do fabricante. Um dos grandes pontos é que essa tinta não é indicada é receber verniz após a aplicação da superfície, já que sua química foi feita para ter um acabamento final brilhoso. Porém, ao usar o aerógrafo, o resultado não é o mesmo do que usando uma pistola de pintura para fazer a aplicação da tinta sobre a superfície, deixando uma pintura lisa e uniforme. O que não acontece ao aplicar a tinta poliuretano com um aerógrafo, já que é pulverizado pequenas partículas de tinta, não dando o brilho ideal como se fosse aplicado com uma pistola de pintura. Após vários testes utilizando a tinta PU em meus desenhos e invernizando após finalizado, o resultado não poderia ser diferente. Até hoje não tive problemas, mas de acordo com o fabricante, não é indicado fazer a aplicação do verniz sobre a tinta PU. Por isso é importante você realizar por conta e risco ou utilizar tintas próprias para a aplicação do verniz, conforme a recomendação do fabricante. Como diluir a tinta PU para aerografia? Realizar a diluição da tinta PU para usar no aerógrafo não é uma tarefa nada simples para algumas pessoas. Pensando nisso, o que recomendo fazer para diluir a tinta PU para usar no aerógrafo é diluir a tinta com uma proporção equivalente ao indicado pelo fabricante. Se você quer usar a tinta PU no aerógrafo, recomendo que não use o catalisador da tinta. É recomendado que use o catalisador somente quando for aplicar na superfície, garantindo a secagem total. Para realizar a diluição da tinta PU e conseguir usar no aerógrafo com tranquilidade, recomendo
recomendo diluir a tinta poliuretano entre 50% e 100% usando o thinner poliuretano. Vou deixar um tutorial explicando como você prepara as tintas para usar no aerógrafo na descrição do vídeo. Se precisar, adicione também uma proporção ainda maior. Em alguns casos, você vai ter que diluir a tinta com até 150% de diluente para conseguir realizar alguns efeitos em seus desenhos, se tornando muito mais difícil controlar a pintura se não tiver experiência na aerografia. Se você está começando agora e não sabe qual aerógrafo é o ideal para você fazer aerografia, veja o conteúdo que eu preparei completo explicando sobre o assunto. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É obrigatório usar catalisador para aerografia? Diferente da aplicação da tinta PU com pistola de pintura, onde usamos o catalisador para obter a secagem da tinta por completo, devido ao fabricante não ter nenhuma informação do processo de preparo da tinta poliuretano para uso com o aerógrafo, fica complicado para iniciantes na aerografia acertar o ponto ideal. E para saber se realmente é possível usar as tintas PU sem o catalisador para fazer suas pinturas, efeitos e evitar problemas, fiz inúmeros testes, tanto de qualidade e de resistência. Apliquei a tinta PU sem a mistura do catalisador na superfície com o aerógrafo. Realizei vários desenhos para esse teste. Diferente da aplicação com pistola que já carrega bem a superfície, sendo obrigatório usar o catalisador para a secagem da tinta como o fabricante informa, com os testes realizados sem o catalisador, é possível fazer esse tipo de aplicação e manter a qualidade nos projetos. Porém, é necessário aplicar o verniz posteriormente para ter o acabamento final brilhoso e espelhado. Não tive nenhum tipo de reação da tinta na superfície e muito menos o desplacamento. O aerógrafo que mais usei para fazer os testes foi o aerógrafo GAT, que é um dos melhores aerógrafos do mundo e recomendo para quem quer começar na aerografia e fazer seus desenhos com qualidade profissional. A conclusão dos testes é óbvia. É possível fazer desenhos com o aerógrafo usando as tintas PU sem o catalisador. Porém, como já informei anteriormente, o fabricante não indica esse tipo de aplicação. É importante você fazer os testes para tirar suas próprias conclusões. Atualmente utilizo apenas algumas cores que são difíceis de encontrar com uma boa pigmentação, auxiliando em pequenos detalhes nos seus desenhos. Vale a pena usar as tintas PU em spray? Agora você aprendeu sobre as duas formas de preparo da tinta PU para usar tanto com pistolas de pintura como para aerógrafo. Um dos assuntos que muitas pessoas perguntam é se vale a pena utilizar as tintas PU em spray. Nesse ponto vou ser bem específico nas considerações. Se você procura se tornar um profissional no ramo da aerografia ou até mesmo na pintura automotiva, o que recomendo é nunca utilize as tintas em spray, porque sua resistência não é igual às tintas fabricadas para uso em pistolas de pintura. As tintas em spray são feitas com produtos químicos diferentes, influenciando na resistência e também na durabilidade. Se você não deseja ser um profissional e precisa fazer um pequeno reparo ou mudar o visual de uma peça, os sprays vai poupar tempo e principalmente dinheiro. Já que para fazer uma pintura profissional é necessário um alto investimento e se comparar o valor do spray PU será bem simbólico. O grande problema em usar as tintas em spray é que podem descascar em pouco tempo, correndo o risco de não ter o tom ideal da peça se for fazer apenas um reparo. É importante levar em consideração seu objetivo final para realizar a melhor escolha, assim conseguindo obter o melhor resultado nos seus projetos. Conclusão. Agora você aprendeu tudo sobre as tintas PU e como você pode realizar a aplicação na superfície de forma eficiente. Caso você esteja pensando em utilizar a tinta PU para fazer seus desenhos na aerografia ou uma pintura automotiva, recomendo que faça alguns testes. Assim, você vai ter certeza que compreendeu a forma de utilização e que esteja de acordo com a qualidade final que vai obter em seus projetos. Realizando o processo que aprendeu nesse vídeo, você vai obter o mesmo resultado que tem em meus trabalhos com a técnica da aerografia. Se você tiver alguma dúvida referente à utilização das tintas PU no aerógrafo, me diga aqui nos comentários. Assim consigo te ajudar e principalmente consigo manter esse conteúdo sempre atualizado. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.